Bom dia, tudo bem? Começamos mais uma semana que venha abençoada, que venha com coisas boas e com disposição para a gente acordar cedo e assistir aula. Hoje falaremos sobre crônica. Nossa disciplina é redação e eu sou a professora Margarete. Vamos então começar a nossa aula. A crônica é um gênero de texto que pertence ao tipo narrativo curto, geralmente produzida para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Então, a crônica é um texto curto que é normalmente encontrado em jornais e revistas. Hoje existem as coletâneas, os livros que apresentam crônicas, mas em meio de comunicação assim mesmo, ela de massa, ela é mais encontrada em jornais e revistas. Existem periódicos que mensais, semanais, que ao final sempre trazem uma crônica sobre algum assunto. Existem programas de televisão também que alguns apresentadores no início ou no final do programa apresentam uma crônica sobre aquela situação mais abordada no programa. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora de contexto. Vamos traduzir tudo isso agora. Então, por que vida curta? A crônica aborda questões sociais. Nós somos seres em constante transformação. Mudamos o tempo todo. E a nossa sociedade também muda em todos os aspectos. Um assunto que hoje está no auge, que é abordado, que é falado, provavelmente daqui a 10 ou 20 anos não será mais tão falado. Já existirá um outro assunto mais atual, sendo comentado, sendo debatido, sendo propagado. Por isso que disse que a crônica tem vida curta, que ela tem prazo de validade, porque ela fica fora do contexto. Para alguém que viveu os anos 70, determinados assuntos são normais. Para vocês que não vivenciaram essa época, hoje não teria sentido se vocês lessem uma crônica mais antiga, não teria sentido para vocês, porque vocês não vivenciaram, vocês não sabem que situação social, que contexto social é aquele, a não ser que haja um estudo prévio sobre aquele contexto social e depois uma leitura de uma crônica falando sobre ele. Claro, aí vocês estarão situados e terão maior compreensão e a crônica terá mais sentido. Porque qual é o objetivo da crônica? Trazer reflexão sobre aspectos sociais de maneira irônica, de maneira satírica, de maneira bem-humorada. Então, eu digo nós, não entenderemos um assunto se nós não soubermos nada com relação ao contexto em que ele se apresentou. Se bem que, na minha opinião, algumas crônicas são atemporais. Existem crônicas que falam ou as crônicas são atemporais ou alguns problemas sociais são aparentemente eternos, porque existem algumas crônicas que abordam questões que até hoje são atuais. Se forem comentadas, discutidas, parece que nós estamos estagnados naquele questão, naquele aspecto. Mas isso são alguns casos, não são todos os casos. Né? A maioria das coisas mudam, se transformam. Às vezes aquele mesmo assunto, como preconceito racial, por exemplo, ele ainda existe, claro, só que hoje ele é de outra forma. É diferente de alguns anos atrás, mas que existe sim. Mas em outros contextos, de outras formas. Por se tratar de uma narrativa curta, versar sobre um assunto atual e apresentar personagens que se assemelham a pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, a crônica é uma leitura agradável para os leitores de todas as faixas etárias. Ou seja, na crônica, pelo fato de a crônica ser
abordar questões sociais, todo mundo pode se ver em uma crônica, ou ver conhecidos, ou ver pessoas que fazem parte do seu cotidiano em uma crônica. Então, você tem prazer em ler porque não é algo fora da sua realidade, não é algo alheio ao que você vivencia. Ao contrário, é algo que está dentro, faz parte do seu contexto de vida. Então, você sente prazer em ler uma crônica, além do tom de humor que ela geralmente traz, faz você querer ler, e também é um texto curto, que muita gente tem preguiça de ler um livro, mas gosta de ler textos curtos e consegue ler uma crônica, várias crônicas. Então, essa questão de ser mais curta, de trazer esse lado de humor, de fazer relação com situações atuais, faz com que as pessoas sintam prazer em ler as crônicas. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins em meados do século XIX. Os folhetins poderia dizer que são o quê? Os tataravós dos jornais de hoje? Algo mais ou menos assim. Então, as primeiras publicações, em meados do século XIX, já traziam crônicas, e ela começou a ser difundida a partir desse período. Já se fazia, claro, era uma crítica diferente, tinha um tom mais leve, mas já se criticava a situação social. A crônica é um tipo de texto, é um gênero de texto que tem prazo de validade, por se tratar de um assunto contemporâneo, geralmente uma crítica ou um comentário sobre algo que está sendo debatido no momento. A gente já falou sobre isso nos slides anteriores, né? Ela aborda questões, é um gênero textual que aborda questões atuais, contemporâneas, faz crítica, comenta algo que está em evidência no momento, né? Algum assunto, algum aspecto que está em evidência no momento. Por exemplo, hoje, bem comum você ler, encontrar na internet crônica em jornais também. Jornais, quando eu falo jornais impressos e jornais virtuais, revistas impressas, revistas virtuais, falando sobre a questão da vacina. Crônicas sobre a vacina você encontra facilidade, porque é o assunto do momento. Qual é o assunto do momento para nós? A vacina, a vacinação, a ida e não chegar ao posto e não encontrar vacina, ir tomar a segunda dose passado o prazo e você não sabe, realmente vai valer eu tomar fora. Então, isso é um prato cheio para os cronistas. Quem escreve crônica se chama cronista. E esse gancho que eles pegam para produzir os textos, sempre buscando coisas atuais, coisas que estão acontecendo no momento, estão polemizando nossa vida. Características da crônica. O que é que faz de um texto crônica? Como é que eu sei que aquele texto é uma crônica? O que é que uma crônica apresenta? Entre as principais características da crônica, é possível destacar a linguagem simples, objetiva e o texto curto, além de se tratar de uma abordagem que geralmente retrata temas contemporâneos. Então, a crônica ela é curta, a linguagem dela é simples, qualquer pessoa vai entender por quê. Ela usa situações do cotidiano, situações corriqueiras. Ela transfere para o papel ou para a tela, se for digitado, falas, né? Transcreve as falas e aí mantém aquela simplicidade, aquela espontaneidade. A palavra era essa, a espontaneidade na linguagem escrita. Aquela espontaneidade da linguagem oral, ela mantém na linguagem escrita e ela é direta, ela é objetiva, ela não dá voltas para traçar seus caminhos, né? E a gente já falou várias vezes, são temas atuais. Você sabe, se você assiste um mínimo de um jornal por dia, ou lê alguma coisa, mesmo que seja em rede social, ou Twitter, ou Instagram, você vai ver em algum lugar aquele assunto que está o bom do momento. Então, você vai, na crônica, identificar isso, você vai conseguir compreender. Então, simplicidade, objetividade e
ser curta, ser pequena, são características da crônica. Em seu eixo temático, a crônica é um texto que retrata acontecimentos do cotidiano, repetindo o que já falamos. Veja que a gente repete, com que objetivo? A gente lembrar e não esquecer, entender de verdade sobre o que é que estamos falando. Sempre um caráter crítico, como eu falei, ela satiriza, ela critica, ela faz você refletir, ela ironiza comportamentos sociais, leis, instituições, etc. É um gênero textual que passeia entre o jornalismo e o literário, trazendo temas reais trabalhados de forma mais subjetiva. Ela não vai diretamente falando assim, apesar de ser objetiva, ela deixa assim no ar nuances, mas nuances claras que você consegue entender que crítica ela quer fazer, o que é que ela critica de questão social. A crônica é um gênero de texto que chama a atenção pelo seu tom mais leve, muitas vezes irônico e humorístico. Como eu falei, ela é objetiva porque ela vai direto ao assunto, mas ela é leve porque ela não vai com arrogância, aquela crítica fervorosa. Não, ela dá aquele tom de humor, de ironia, de sarcasmo, para que você perceba que está ironizando uma situação, mas de forma leve, não de forma a chocar, mas de forma de fazer você refletir, até uma reflexão profunda, mas de uma maneira leve, prendendo a atenção do leitor por contar a história de forma rápida e sem grandes detalhamentos. Exatamente por isso que ela é curta e objetiva e gostosa de ler. Não falando isso, dizendo que os livros são ruins, não, porque eu gosto de ler sim. Eu não tenho tido tempo nem de assistir, quanto mais de ler, que demora mais tempo para ler. Mas um bom livro com um bom tema, no meu caso, um bom mistério, prende a minha atenção sim, pode ter 400, 500 páginas. Mas quando eu falo assim, de forma rápida, primeiro para as pessoas que ainda acham que não gostam de ler, porque na minha concepção todo mundo gosta de ler. O que faltou é que as pessoas ainda não... O que falta é as pessoas encontrarem a sua leitura preferida. O dia que você descobrir a sua leitura, você vai perceber que você gosta de ler. Eu tenho um exemplo em casa de uma pessoa de minha família que não dizia que não gostava de ler. Nunca vi na vida com um livro na mão. E de repente eu vi essa pessoa subindo e descendo com um livro. Eu disse: o que tem nesse livro? É mágico, eu tenho que saber o que é. Era a coleção de Harry Potter, que estava no auge na época, e essa pessoa são livros enormes, e essa pessoa lia o livro em 2 dias. Eu fiquei tão encantada de ver, eu queria saber o que tinha no livro, que eu comecei a ler. Eu li a coleção toda por causa dessa pessoa, e aí essa pessoa se descobriu na leitura. Hoje lê muito mais do que eu. E olhe que eu lia muito mais. Eu lia pelo menos um livro por semana. Hoje eu não tenho esse tempo. E minha vista cansa muito. Ainda mais passando esse tempo todo no computador. Quando eu paro, eu não tenho condições. Mas isso é para mostrar para as pessoas que dizem: eu não gosto de ler. Você gosta sim. Você ainda não encontrou o tipo de leitura que te agrade. Mas você gosta de ler sim. Se você lê coisa do Instagram, se você lê coisa no Twitter, se você lê, acompanha Facebook, você gosta de ler sim. Agora, o que é que você gosta de ler? Você tem que descobrir. Mas eu tenho certeza que todo mundo gosta. A essência da crônica ela trata de assuntos contemporâneos, utiliza a linguagem simples e coloquial. O que é coloquial? É aquilo que eu falei, é a linguagem do dia a dia. É a nossa linguagem. Coloquial não quer dizer gírias. Não, são linguagens simples. É a oralidade. Ela usa na escrita a oralidade. Da forma que nós falamos
crônica incorpora na sua escrita. Então, a linguagem simples, coloquial, a linguagem do dia a dia, pode ter gírias, sim, pode ter gírias, não necessariamente. Por isso que atrai pessoas de todos os tipos, porque você não precisa tanto estar recorrendo a dicionário, seja manual ou virtual, para tentar entender o significado. Ela faz uso de poucos ou nenhum personagem. Às vezes a crônica, você passa a crônica toda e você não encontra a personagem, ela não identifica, não se refere a uma personagem específica. É abrangente. Outras não, outras trazem personagens sim, mas não necessariamente uma crônica pode existir sem personagem. O tom irônico, humorístico, satírico, sarcástico da crônica, né, bem-humorado, são essência da crônica, são aspectos comuns à crônica. Bastante usada no jornalismo, o gênero crônica, já falamos. O uso da oralidade na escrita, já falamos. Transcreve o que nós falamos. Segue o tempo cronológico determinado, ou seja, ela tem começo, meio e fim. Segue uma sequência lógica. São textos rápidos e objetivos, já falamos, são textos curtos. Aqui a gente está amarrando o que a gente já falou lá, tudo que a gente falou até agora pode ser resumido nisso aqui que estamos falando. E aí eu trago para vocês o quê? Alguns escritores brasileiros que se destacam como cronistas. E aí você pode dizer, tem uns aí que vocês vão dizer, nossa, tem uns que vocês não conhecem, alguns vocês já com certeza já leram algo sobre eles. Quem gosta de ler, quiser buscar, dá uma olhada. A gente já tem baixado vários livros em PDF. Quem gosta de ler, sinaliza para mim que aí eu posso disponibilizar para as pessoas. Eu vou tentar disponibilizar assim, sem compromisso, para quem gosta de ler, tentar ler. Tem uns livros bem legais, inclusive de crônicas também, tem contos, tem muita coisa boa em PDF na internet. E eu consegui baixar, estou quase montando uma biblioteca virtual de tanto baixar livros. Agora estou separando em categorias, porque é muita coisa. Tem livros infantis, tem livros estrangeiros, de literatura estrangeira, então tem que dar uma separada. Mas ler faz muito bem. Ler vai ampliar o seu vocabulário de uma forma que você não tem noção. Preparando a aula do primeiro ano, eu aprendi algumas palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E isso com certeza só vai trazer coisas legais para mim. E para vocês também, com certeza. Né? Machado de Assis, ele era romancista e cronista também. E ele escrevia contos também, acho que ele escrevia tudo. Carlos Drummond de Andrade tem crônicas, escrevia. Rubem Braga, gosto muito de Rubem Braga. Luiz Fernando Veríssimo, sem dúvida, é o meu preferido. Eu acho que o humor dele nas crônicas é o melhor. Para mim, é o melhor humor das crônicas. Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone, Caio Fernando Abreu, Pedro Bial. Pedro Bial, inclusive, fazia muita crônica ao vivo, quando ele apresentava Big Brother. No programa dele, às vezes, ele, no final ou no início, ele apresentava alguma crônica dele. Arnaldo Jabor eu já acho um tom mais ácido, assim, eu já acho mais agressivozinho, assim, nas coisas que fala, mas esses aí são exemplos de alguns cronistas que nós temos, que são interessantes. Quem tiver vontade de conhecer mais, de ler, eu aconselho Luiz Fernando Veríssimo, são crônicas bem gostosas de serem lidas. Exemplo de crônica. Claro, eu trouxe hoje
para encerrarmos a aula, ilustrarmos a aula e debatermos. Aí o pessoal que está na aula síncrona, nós vamos debater. O pessoal que está assistindo essa aula gravada, eu vou só fazer a leitura e um comentário breve, mas eu vou deixar a discussão realmente para a aula síncrona dessa semana. Porque eu quero ouvir vocês falarem, eu não quero falar. O nome dessa crônica é O Sonho do Feijão. Vejam, observem os elementos que nós apontamos como elementos que compõem a crônica. Veja se vocês conseguem identificar aí onde é que está o humor, onde é que está humor, sátira, basicamente a mesma coisa. Onde é que está o humor, onde é que está a questão social que está sendo discutida aí, a situação do cotidiano. Se você reconhece alguém aí, tem alguém aí que parece com algum desses personagens que vão aparecer. Se você se identifica com algum desses personagens, se você age desse jeito. Vamos dar uma lida então na crônica chamada O Sonho do Feijão. É uma de minhas crônicas eternamente favoritas. Como eu falei que algumas crônicas são atemporais, essa crônica para mim é atemporal. Porque nessa situação de pandemia, eu me vejo aí. Nessa situação de pandemia, eu me vi no meio dessa crônica. Essa crônica é de Carlos Eduardo Novaes. Dona Abigail sentou-se na cama, sobressaltada. Acordou o marido e lhe disse que havia sonhado que iria faltar feijão. Não era a primeira vez que esta cena ocorria. Dona Abigail, consciente de seus afazeres de dona de casa, vivia constantemente atormentada por pesadelos desse gênero e de outros gêneros, quase todos alimentícios. Ainda bêbado de sono, o marido esticou o braço e apanhou a carteira sobre a mesinha de cabeceira. Quanto é que você quer? A mulher pensou um pouco e pediu o suficiente para comprar 15 quilos. Depois, se a situação se agravar, você me dá mais para comprar mais 15. Levantou-se rápida, mudou de roupa e ligou para sua amiga Dona Etelvina, que era uma espécie de líder das donas de casa de Irajá. Alô, Etelvina? Eu estou com pressentimento de que vai faltar feijão. Feijão também? Então deixa eu avisar rápido as outras. Em menos de 5 minutos, a notícia se espalhou por toda a cidade. As donas de casa possuem uma misteriosa rede de comunicação por onde os boatos se propagam com a rapidez de um Boeing 747. É só alguém dizer que vai faltar, por exemplo, azeite no Leblon, que em 3 minutos já se forma uma fila no Meier. Ao sair para comprar feijão, Dona Abigail atrasou-se um pouco para deixar seus 4 filhos na escola. Quando parou na porta do supermercado, viu uma fila enorme que se estendia por mais de 80 metros. Perguntou a uma das enfileiradas: Que fila é essa? É a do feijão. Perfilou-se arrependida por ter revelado seu sonho. Se não tivesse espalhado a notícia, poderia fazer sua compra tranquilamente, pois ninguém saberia que o feijão ia faltar. Depois, Dona Abigail começou a encontrar outras amigas, estabelecendo-se um animado bate-papo, e acabou achando que aquela fila estava ótima. Era uma das melhores que já frequentara. Existem algumas donas de casa que têm uma atração toda especial por fila. Para muitas, há qualquer coisa de heróico numa fila. A espera, a paciência e o que é mais importante, a entrada triunfal em casa, sobraçando o tão disputado produto. Esta é a realização suprema da dona de casa. Daí, elas não permitirem que suas empregadas as substituam nas filas. Quando chegou a hora de comprar, Dona Abigail percebeu que as prateleiras já estavam vazias.
voltou-se para Dona Telvina ao seu lado e comentou: "Eu não disse que ia faltar feijão?" Ao sair, notaram que já havia mais 3 filas formadas. Essa fila é de quê? De pasta de dentes. E essa? Essa é de papel higiênico. E essa? É para quê? Para nada. É para quem não tem o que fazer. Dona Abigail já não arranjara o feijão. Pensou que deveria levar alguma outra coisa. Entrou na fila do papel higiênico e convidou Dona Telvina para acompanhá-la. Assim a gente aproveita e conversa um pouco. Dona Abigail comprou 30 rolos de papel higiênico e voltou para casa. Deu de cara com o marido, que assustou-se ao vê-la chegar assim carregada e não resistiu em perguntar: "Tem alguém desarranjado aqui em casa?" Com um apartamento pequeno, Dona Abigail ficou sem saber onde colocar aqueles 30 rolos. Resolveu recorrer à sua vizinha Dona Olga, companheira de mais de 10 anos de fila. "Olga, será que eu posso deixar uns 10 rolinhos de papel higiênico em sua casa?" "Pode, mas por quê?" "Porque, como vai faltar, eu resolvi estocá-lo." "Vai faltar? Não me diga. E você não me avisou nada?" Dona Olga se arrumou rapidamente e correu ao supermercado. Já tinha 8 filas, sendo que 3 era só de papel higiênico. Para provar sua organização, as donas de casa fizeram uma fila para o papel branco, outra para o papel rosa e outra para o papel azul. Dona Olga entrou na fila do azul, que combinava com os azulejos de seu banheiro. Comprou 20 rolos. Dona Olga era viúva e não tinha as mesmas condições econômicas de Dona Abigail, que podia comprar 30 rolos. Cumprimentou algumas conhecidas de fila e perguntou: "Alguém aí sabe o que vai faltar amanhã?" "Não sei", disse uma senhora que parecia ser a coordenadora da fila, "mas parece que vai faltar azeitona." "Verde ou preta?" "Ainda não decidimos." "Se for verde, você me telefona que eu venho." A coordenadora informou também a Dona Olga que provavelmente faltaria arroz. Dona Olga retornou à sua casa e tratou de avisar a Dona Abigail que faltaria arroz. "Oba!" gritou Dona Abigail. "Essa fila é das boas!" e correu ao quarto para botar o despertador para as 5 horas. Gente, essa crônica, como vocês percebem em algumas passagens, né? Essa questão do papel higiênico colorido mesmo. Hoje não existe mais, mas teve uma época que existia papel higiênico rosa, azul, e depois descobriram que fazia um mal danado esse papel colorido, voltou a ser só branco. Aí, nesses aspectos, vocês percebem que não é uma crônica atual, mas essa situação de fila, de alarme de que vai faltar as coisas. Eu acabei de viver isso agora, não sei vocês, mas nessa pandemia eu acabei de viver isso. Dia seguinte levantou-se, fez o café do marido e saiu. A fila ainda estava pequena. Entrou e, caminhando lentamente, foi esbarrar no balcão de enlatados. Ué, mas eu vim para a fila do arroz. Mas o arroz não vai faltar, disse-lhe o empregado. Não aqui, parece que está faltando em Bangu. E o senhor sabe se tem fila por lá? Olha, até 6 horas a fila dava volta no quarteirão. Dona Abigail não pensou 2 vezes. Pegou um táxi e foi para Bangu. Realmente a fila estava gigantesca. Saltou e indagou: "Essa é a fila do arroz?" "Não, é do óleo de soja." "Mas como do óleo de soja?"
Não tem óleo de soja? Eu sei, respondeu uma enfileirada, mas quando chegar, nós já estamos na fila. A fila foi andando, andando, e quando Dona Abigail encostou no balcão, o óleo de soja ainda não havia chegado. Aí Dona Abigail não teve outra alternativa. Pensou um pouco e comprou mais 30 rolos de papel higiênico. Antes de encerrar, eu só quero isso. Como eu comecei a falar e aí cortei. A gente percebe aspectos nessa crônica que fazem a gente ver que ela não é atual. Fala dos papéis coloridos, né? Papel higiênico rosa e azul, que vocês não alcançaram com certeza essa época, descobriram depois que faziam um mal danado e só ficou o papel branco. Mas essa questão de fila, não se fala em mensagem, e vocês veem que só fala em ligou, perguntou, telefonou, mas não fala em mensagem, não existia essas redes sociais que existem hoje. Mas o que eu acho atual disso, essa questão do vai faltar. Quando a pandemia começou, não sei se vocês viveram isso que eu vivi. Eu creio que viveram sim, desculpe. O álcool. Eu cheguei a disputar álcool no mercado. Eu ia comprar, eu abracei, eu estava sem álcool. Líquido, eu só achava em gel e eu queria líquido. Quando eu achei líquido, eu abracei 3 garrafas. E aí sobraram 2. Aí me deu, vó, é melhor eu levar todas, voltar para pegar as 2. E aí o rapaz agarrou as 2, a gente quase que disputa as garrafas. Então, isso a gente ainda vê, isso é atual, essa questão das filas. Na greve do que teve dos caminhoneiros, quando as coisas faltaram, que desespero, que loucura, você entrar no mercado, era quase disputar a tapa. Eu lembro que para comprar um tomate, um tempero, que dificuldade de conseguir comprar. Então, esses aspectozinhos para mim ainda são bastante atuais. Claro que tem situações que mudam. Como eu falei, essa reflexão eu vou fazer ao vivo, mas para as pessoas que estão só assistindo a aula, só o vídeo, eu queria que vocês refletissem e ver se vocês se identificam, se vocês são Dona Abigail, se vocês são Dona Teovina, se vocês coordenam, ou se vocês reconhecem alguém aí, se vocês conseguem identificar algum conhecido nesse conto, que seja como Dona Abigail, comprando, estocando tudo com medo de acabar, eu me identifico. Eu quando vá e compro mesmo, eu fico com medo e às vezes isso me faz um bem danado, porque como hoje eu não acordei bem, eu tive febre e aí eu não botei a cara na porta para ir ao mercado nem nada, estava chovendo muito. Se eu não fosse assim, hoje eu teria que sair, porque eu não teria em casa as coisas que eu ia precisar. Então, se eu ver alguma coisa mais barata, mesmo uma coisa que eu sei que eu consumo, eu compro em quantidade maior sim. E se eu ouvir falar que vai faltar, eu fico doida e compro sim. E você? Eu quero saber, pensa aí, você, Dona Abigail, você conhece alguém assim, alguém de sua família que se encaixa nesse perfil? E aí, com essa crônica muito divertida. Ah, sim, um outro aspecto que eu quero falar que tem aí, que é totalmente desatualizado. Vocês perceberam? A mulher pediu dinheiro ao marido para poder comprar papel higiênico. Dona de casa, naquela época em que a mulher não trabalhava fora, só trabalhava em casa e que para comprar qualquer coisa ela tinha que pedir ao marido dinheiro. Hoje existe, claro, mas em uma escala menor. A maioria das mulheres trabalha em casa e trabalha fora, tem essa independência financeira. E a outra questão que fala da viúva, Dona Olga, era viúva, tinha menos condições. Por quê? Porque não tinha marido. Quer dizer que o ter marido te dá mais condições do que o não ter marido. Hoje a gente sabe que a nossa realidade é bem diferente. Ao contrário, a maioria dos lares é sustentada por mulheres. As mulheres é que estão sustentando a maioria dos lares, levantando. Nessa situação agora mesmo de desemprego e tal, a maioria das mulheres é que sustenta, que assumem a casa. E naquela época, na época em que a crônica foi feita, não era assim. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ficar até agora, por assistir. Assistam de verdade. Vocês não estão me enganando, vocês estão se enganando. Mas enfim, eu não sei, eu acredito que algum problema aconteceu, por isso que deu uma diminuída, mas espero voltarmos ao normal. O verdadeiro estudante é aquele que faz das dificuldades um degrau para subir na vida.
Então, toda dificuldade, escale, suba, não desista. É difícil? É. Mas no final, a recompensa vem. Tenha certeza que vem. E você vai ser grato por ela vir em sua vida. Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Até a próxima aula, se Deus permitir. Tchau.